Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, o Fed anunciou aí desde 2018 seu primeiro aumento na taxa de juros, certo? E o Bitcoin manteve aqui esta reação de alta no dia, ultrapassando um pouco novamente a média de 8 semanas. Tá? Lembrem-se que quando eu olho para a esquerda, estou olhando mesmo a tela que vocês estão vendo, ok? E firme como uma rocha, o Bitcoin continua ali, não teve queda no dia de anúncio do Fed, um aumento na taxa de juros aí relativamente coerente da parte do Fed em 25 pontos base, 0,25, né? Ele decidiu aumentar aí desde 2018. O Bitcoin, a maior criptomoeda, como todos nós sabemos, está sendo negociada neste momento a 41.317,315 dólares na Binance, como referência aqui no vídeo para vocês, tá? Nós já sabíamos que vinha agora em março o primeiro aumento do Fed, já vinha sido anunciado desde dezembro, vem rolando essa conversa desse primeiro aumento agora em março, então agora ele realmente aconteceu. Isso vem acontecendo devido à inflação crescente. O Fed está sob uma crescente pressão para manter os preços ao consumidor sob controle. Os últimos 2 anos aí de pandemia, bem antes até disso, 2018, como a gente falou, um pouco antes, como nós sabemos aí durante a pandemia não houve aumento de juros pelo Fed, então a economia estava um pouco descontrolada com o consumismo americano. E aí, ativos de risco como o Bitcoin foram impulsionados pelo programa de estímulo sem precedentes da era da pandemia, pelo Banco Central. E agora o Fed está tentando diminuir isso agressivamente, é, diminuir agressivamente esse suporte aí para manter a inflação sob controle. E aí, durante uma coletiva, o Jerome, Jerome Powell, o presidente aí do Fed, ele disse que o Banco Central reduziria seu balanço patrimonial durante a próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto. E o Banco Central ainda não decidiu sobre esse momento. E o Fed está atento aos riscos de mais pressão ascendente sobre a inflação. O Banco Central planeja também aumentar as taxas de juros de forma constante durante o ano de 2022, adotando uma postura ultra hawkish. Para quem não conhece o que é uma postura ultra hawkish, um termo muito utilizado aí na economia, é uma postura que o Banco Central costuma adotar quando você está com uma inflação elevada, a qual precisa ser contida, mesmo que custe aí o crescimento da economia. Então você precisa aumentar juros, conter a inflação e com isso você deixa a economia mais lenta. E aí o Powell acrescentou que a inflação permaneceu bem acima da meta do Fed, apontando para interrupções duradouras na oferta. O Fed continuará adaptando aí sua política ao ambiente econômico em mudança de acordo com o chefe do Fed. A probabilidade de uma recessão não é particularmente elevada, disse aí o Powell. E o Fed acredita que a economia dos Estados Unidos é forte o suficiente para absorver condições financeiras muito mais apertadas. Então, o que pode vir com uma, uma, uma nova. Uma, e o que pode vir aí a dizer que novas elevações na taxa de juros podem acontecer com uma constância mais próxima. E aí, qual foi a reação do nosso querido Bitcoin com tudo isso? Vamos dar uma olhadinha aqui na diária. O Bitcoin chegou a ter hoje uma correção de 7% e o candle aqui hoje ele está de aproximadamente aqui, ó, 5%, tá? 5% de correção. Vamos deixar aqui o round. OK? Num dia de anúncio de aumento de juros na economia americana.
Então isso é muito importante para o Bitcoin. Mostra que, independente disso, ele se mantém forte. O que todos esperavam aí, o que veio causando uma grande turbulência, um dos fatores que veio causando essa grande turbulência no Bitcoin desde dezembro, que era esse aumento do Fed, aumento da taxa de juros do Fed, acabou se dissipando hoje, mostrando que se isso for acontecer gradativamente aí na economia americana, provavelmente isso não vai influenciar tanto mais no movimento do Bitcoin. Lembrem-se que a gente lembrem-se que a gente já falou alguns dias atrás aí na análise do Bitcoin que ele vem em uma faixa de acumulação, certo? Desde janeiro, fazendo aqui esse movimento nessa região entre os 45 mil, que ele chegou a testar aqui quase 3 vezes, chegou a ser rejeitado aqui na faixa dos 45, depois 44, depois 44,5 de novo, e também foi criando uma resistência de fundo na faixa dos 36, 37, 38, formando aqui fundos ascendentes e topos descendentes, né, depois desses testes. Então ele vem afunilando essa faixa de acumulação bem devagar, num movimento bem devagarinho, né? Mas vem afunilando essa acumulação para chegar num ponto de ruptura. Lembrando que aqui a longo prazo nós temos um canal ascendente, como nós falamos. O Bitcoin a longo prazo vem fazendo aqui, ó, fundos ascendentes e topos ascendentes também. Então, temos essa tendência aqui de um próximo movimento a longo prazo de fazer um novo topo ascendente, elevando este canal aqui cada vez mais e mais. Certo, pessoal? Muito bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta, mandem aí no canal também. E para quem ainda não curtiu o canal, por favor, se inscreva no canal, dá essa força aí para mim. Ative o sininho, deixe o seu like, ajuda o canal aí a crescer e cada vez mais estaremos juntos com mais informações. Esse é o movimento do Bitcoin no momento. O Bitcoin ainda pode sofrer aí algum movimento de reteste de outros pontos de fundo, como a gente vinha falado anteriormente, casa dos 30 mil novamente, de repente até casa dos 22, 20 mil dólares, mas eu acho difícil, tá? Eu acho difícil, minha opinião aqui em análise, que o Bitcoin vai continuar acumulando, e se não houver nenhuma surpresa mais absurda do que a guerra que já está ocorrendo, a tendência é o Bitcoin fazer essa fase de acumulação. É uma fase boa para estar acumulando Bitcoin aí, comprando Bitcoin em vários pontos semanalmente. E aguardar aí essa nova ruptura de alta do Bitcoin, que tem que ultrapassar essa faixa dos 47, 48 e depois chegar a ultrapassar aqui os 50, 51 mil dólares. Se ele fizer este movimento, ultrapassando essa linha aqui, provavelmente teremos uma tendência de alta de longo prazo. Ok? Muito bem, espero que vocês tenham gostado aí das notícias. Foi muito legal ver que o Bitcoin resistiu a essa notícia de hoje, resistiu a essa informação aí do Fed, que mostra que cada vez mais o Bitcoin, por mais que esteja interligado à economia tradicional, o movimento dele está interligado à economia, às notícias do mundo, vem mostrando aí que mesmo com a guerra, mesmo com o Fed, ele não vai ser derrubado tão fácil e tem uma tendência de continuar crescendo constantemente. Fechou, pessoal? Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço. Até a próxima.